Olá pessoal, aqui é o Alvarim e lá fora, como vocês podem ver, a neve não para. Não tem problema, porque aqui dentro é hora de mexer nas tropicais. Há pouco tempo eu mostrei para vocês como estava essa acerola aqui. Foi mais uma atualização por conta de um vídeo que eu fiz no ano passado, quando eu comprei essa muda, e hoje eu vou fazer uma intervenção nela. Como vocês podem ver, né, ela está nascendo, ela está se desenvolvendo bastante, mesmo eu cuidando dela agora no outono dentro de casa. Eu tive que trazê-la novamente para dentro de casa por conta da queda brusca de temperatura. E ela continua crescendo bastante. Só que ela tá tendo alguns crescimentos aqui, mas não é um crescimento compactado. E eu quero estimular novas brotações aqui. Bom, e depois de bastante pensar também, eu comecei a definir um projeto para essa acerola. Então, esse galho, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, ó, ele é um dos galhos de sacrifício. Então, por enquanto, eu vou manter essa estrutura aqui, né, só para realmente estimular o engrossamento do tronco. Da mesma forma, esse tronco aqui mais comprido, ele também é um galho de sacrifício, ele vai ser um tronco de sacrifício, porque não, embora ele até tenha uma espessura aqui interessante, ele não faz parte da minha ideia de projeto, tá? Mas por enquanto ele me é bastante útil, porque ele, quanto mais ele cresce, mais ele ajuda que o tronco principal, que é a base principal, engorde, né, cresça, fique mais bonito. Esse galho aqui, eu já vou posicionar ele hoje, e ele que vai ser o meu novo ápice, tá? Então, basicamente a linha da acerola, ela vai vir por aqui, né? E ela vai continuar aqui, e aí, logicamente, né, eu já vou colocar na posição, né? E esse aqui vai ser o meu próximo ápice. Então, aqui nele, como eu quero... Deixa eu voltar para cá. Como eu quero que esse galho aqui se desenvolva bem e engorde, né, e já fique no seu posicionamento, eu vou ter pouca intervenção nele. Eu vou podar toda a minha acerola hoje e vou já começar a tirar alguns galhos que estão nascendo em posições erradas ou que que nasceram para baixo. Eu já vou começar a limpar um pouco isso, para que essa cicatrização já vá acontecendo e que no futuro não tenha, né, grandes problemas. Então, desse lado aqui, eu vou ter pouca intervenção, e desse aqui já vai ser uma intervenção bem significativa. Eu não vou fazer nenhuma intervenção nas raízes, como poda, por exemplo, tá? O que eu vou fazer, na verdade, é fazer um transplante desse vaso aqui para essa bacia plástica, porque aqui é uma área muito maior, então as raízes vão poder se desenvolver muito mais, e com esse desenvolvimento adicional das raízes, a copa acaba por se desenvolver também. Então eu espero com isso ajudar com que ela possa crescer mais, engordar mais e se preparar melhor para a próxima primavera-verão. Quando a gente for fazer uma desfolha com a intenção de estimular novas brotações, tem dois cuidados importantes que a gente tem que ter. Primeiro é o seguinte: quando a gente for retirar uma folha, a gente tem que tomar o cuidado para não retirar o pecíolo todo junto. Por quê? O pecíolo é, de maneira, né, simples, aquele cabinho, né, que tem a folha. Então você tem aqui a folha, imagina aqui, por exemplo, a tesoura, né? E o meu braço é o caule. Então aqui é a folha e aqui é aquele cabinho, tá? Por que é importante preservar aqui? Porque entre o caule e o pecíolo estão as gemas axilares ou as gemas laterais, né?
E é dali que vão surgir as novas brotações. Então é importante que quando a gente corte a folha, mas a gente mantém o pecíolo. Ele vai secar, vai cair naturalmente, mas ao cortar desta forma, a gente garante que as gemas axilares elas serão preservadas. Então a gente não danifica essas gemas aqui, que é o que a gente quer. Afinal de contas, essa desfolha, um dos objetivos é justamente estimular a brotação. Outro ponto bastante importante é que a gente remova também a gema apical. Por que isso? Quando a gente remove a gema apical, existem determinados hormônios na planta que são responsáveis pela estimulação desse crescimento aqui, tá? Quando a gente remove essa gema, o que vai acontecer? A planta ela vai produzir esse hormônio, só que de maneira um pouco mais espalhada por toda a planta. E isso vai despertar as gemas latentes, vai despertar as gemas axilares para que surjam as novas brotações. Uma das maneiras de você, às vezes, estimular as brotações é simplesmente tirando a gema apical. Tá? No meu caso, eu quero estimular mais, eu quero realmente que surjam novas brotações. Então, existem plantas que você pode simplesmente tirar a gema apical e o resultado vai ser muito similar, porque naturalmente ele vai estimular novas brotações. Porém, a minha experiência com a acerola é sempre que eu faço uma desfolha completa e retiro inclusive as gemas apicais, eu tenho um desenvolvimento de novas ramificações, de novas brotações muito mais intensa. Pode ser que outras pessoas tenham outras experiências, e aí não quer dizer que seja certo ou que seja errado, né? Não existe uma forma só de atingir os mesmos objetivos, mas é dessa maneira que eu faço, tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente tem a gema apical, que a gente vai cortar. E vocês podem observar aqui, ó, que tem algumas brotações querendo começar a surgir. Então a gente vem aqui e tira aqui, ó. E mantém o cabinho da folha, né? Pecíolo. Agora que a maior parte da desfolha que me interessava já está feita, o que eu vou fazer? Eu vou tirar algum desses galhos que estão aqui por baixo, que estão nascendo para baixo ou que estão nascendo ligeiramente cruzado, para já começar a deixar como eu gostaria que ficasse esse tronco aqui e fique um pouco mais limpo também. Porque senão, depois, com o passar do tempo, embora essa ramificação aqui embaixo, né, ela pudesse me ser útil para ajudar a engrossar aqui o tronco, quanto mais tempo eu deixar aqui, em contrapartida também, maior vai ser a cicatriz depois. Então prefiro tirar essa parte que eu não quero de jeito nenhum agora e já deixar essa parte aqui de cima para que fique uma copa, para que comece a formar o que eu quero, e é aqui que vai estimular o engrossamento dessa planta. Então, ó, trouxe aqui bem de perto para que vocês possam ver, tá? Então, o primeiro que eu vou tirar vai ser esse daqui. Pronto. Deixa eu girar aqui, ó. Eu vou tirar esse pequenininho também, que tá aqui na lateral, ó.
esse outro aqui. Deixa eu virar para cá. Esse aqui também, ó. E agora sim, o maior de todos, que é esse aqui embaixo, tá? Então, deixa eu pegar aqui a melhor posição. Deixa eu tirar aqui primeiro. Pronto. E agora, porque agora fica mais fácil, né, para eu vir aqui fazer a limpeza. Eu vou tirar esse galho aqui também, tá? E agora sim, eu posso vir aqui embaixo. Tá meio difícil, mas eu consigo chegar lá. E agora ela fica com uma linha aqui, ó, mais limpa. Pode ser que surjam novas brotações aqui, talvez não, vamos ver, tá? Então agora, para que vocês possam ver bem, ó, deixa eu colocar aqui a mão. Então ela ficou aqui, ó, ela vem aqui, dessa volta e vem para cá, tá? Então é essa linha aqui que eu estou buscando. Esse aqui, como eu comentei, ele é um galho de sacrifício, então ele vai ficar aqui, mas depois ele vai sair, bem como essa lateral também, essa ramificação aqui, que também vai ser removida no futuro. Agora, eu vou fazer o transplante dele para outro vaso. Então, vamos lá. Se você assistiu meu vídeo anterior, você viu que eu acabei perdendo a bacia que eu utilizava, né, para me ajudar no processo de transplante, para colocar uma das árvores que eu coletei. Então eu acabei usando essa outra bacia aqui que não está furada para me ajudar a fazer a remoção do substrato que está aqui. Então vamos lá. Sim, não deve ser muito difícil, né? Até porque esse substrato aqui ele tem uma composição inorgânica muito grande. Nossa, tem uma quantidade bem grande de raízes aqui, até mais do que eu esperava encontrar. Deixa eu ver se eu consigo. Essa planta, ela já está aqui nesse substrato, já tem quase um ano, tá? Porque quando chegou o outono do ano passado, eu tirei ela daquele vaso de terra que ela estava e passei para cá. Basicamente, esse substrato aqui, ele tem um pouco de caqueira de tijolo, mas muito pouco, na casa de uns 20% mais ou menos. Eu vou dizer que uns 50%, 60% aqui é rocha vulcânica, tá? Então são essas pedrinhas vulcânicas, tá? E o restante eu usei com terra vegetal, tá? Durante algum tempo ela se desenvolveu bem, mas depois eu vi, e foi até que eu mostrei para vocês em um dos vídeos de atualização dessa acerola, que ela estava apresentando carência vitamínica, né? Olha a quantidade de raízes, gente. Deixa eu até gravar aqui de perto. Vamos mostrar para vocês. E eu já tinha ouvido falar bastante sobre a utilização dessa rocha vulcânica, né, que realmente dá um resultado muito bom, muito bacana. E assim, vou te confessar que eu estou surpreendido aqui com o resultado. E muito mais fácil, né, de soltar as raízes
É porque eu não vou mexer agora, mas se eu quisesse, eu já poderia inclusive posicionar melhor as raízes, mas eu não quero mexer nisso. E o fato de não ser aquela terra compactada não forma torrão, então é muito mais fácil para você posicionar as raízes. Aqui, gente. Sim, tem tanta raiz aqui, tá vendo? Que ela até formou um pequeno torrãozinho aqui, ó. Mas é só sacudir que vai saindo. E isso é porque eu não molhei, tá, gente? Sim, tá com a umidade que estava. Você vê que ela se desenvolveu bastante, realmente, assim, me surpreendeu esse desenvolvimento aqui das raízes num solo que tem uma quantidade orgânica muitíssimo baixa. Eu não vou mexer nas raízes, mas eu quero dar uma olhada para saber como é que tá. Já tem umas raízes aqui bem gordinhas já. Caramba! Aquele torrãozinho, né, que tava nela quando ela chegou aqui, que era um torrãozinho feito com fibra de coco, sumiu, não existe mais isso aqui. Acho que já se decompôs e já virou parte da árvore. Bom, como eu não vou mexer muito nessas raízes, ela vai ficar assim do jeito que tá. E agora eu vou trazer o vaso novo para posicionar aqui e já fazer o transplante dela. Bom, já deixei tudo preparado aqui. Essa aqui é a bacia para qual ela vai. Aqui no fundo, o que acontece? Eu tô sem aquela redezinha para colocar no fundo do vaso para o substrato não sair. Principalmente esse substrato que tem uma granularidade muito grande, né? Ele acaba saindo pelo buraco e não compacta, ele não consegue ficar compactado. Então o que eu fiz? Eu fiz essa cama aqui com aquela madeira triturada, que é aquela mesma madeira que eu usei no vídeo anterior para proteger as árvores, porque ela vai formar uma camada aqui embaixo para impedir o substrato de cair, só isso. E agora eu vou colocar um substrato novo aqui. Dessa vez eu não vou utilizar a caqueira de tijolo que eu tenho aqui, tá? Eu vou utilizar somente a rocha vulcânica com terra vegetal. Então eu aumentei um pouquinho a dose, tá? A quantidade de terra vegetal. Então agora tem mais ou menos 40% de terra vegetal e os outros 60% de rocha vulcânica, só isso. Por quê? Porque eu costumo, como o substrato que eu utilizo aqui tem uma quantidade muito grande de material inorgânico, né? Eu tenho algumas plantas aqui que estão praticamente em material inorgânico. Uma vez por semana, eu rego com adubo líquido, tá? E tá dando super certo aqui. Então, eu forneço para a planta aquilo que o meu substrato não está fornecendo, e é da maneira que as pessoas que todo mundo utiliza aqui. Por quê? Porque tem épocas que a gente também tem intensidade de chuva muito grande. Então, um solo que não drene muito acaba retendo água e apodrece as raízes. Então, uma maneira de contornar isso é utilizar um substrato muito inorgânico, porque aí ele não consegue reter, ele retém um pouco de água, libera para as raízes em forma de vapor, mas não retém o suficiente a ponto de apodrecer as raízes, tá? Então vamos lá para o transplante. Eu já deixei tudo pronto aqui, então vou fazer uma cama aqui primeiro, tá? Com o meu substrato. Uma cama bem gordinha, né? Bem fofa, para colocar as raízes aqui, acomodar bem ela. E por que eu estou aumentando, né? Aí você pode me perguntar, poxa, Valim, mas se você está falando que todo mundo utiliza um substrato, uma quantidade muito grande de substrato inorgânico, de material inorgânico no substrato, perdão, por que você está aumentando a quantidade de material orgânico? Porque eu vi o seguinte, a acerola, e aí provavelmente pelo fato dela ser uma frutífera, eu percebi que ela ficou muito dependente de uma reposição através de adubação. Então assim, quando eu comecei a adubar intensamente, não que isso esteja errado, ela se recuperou. Só que qual é o meu receio?
Se o substrato não está fornecendo nada para ela e o meu único fornecimento é através da adubação, será que eu estou conseguindo atingir o potencial máximo desta planta ou não? Então, assim, parte, né, do processo de cultivo passa pela experimentação também. Então, o que eu estou fazendo aqui é um experimento. Então, eu aumentei um pouco a quantidade de matéria orgânica e eu quero ver se vai surtir algum efeito ou não. Então, se vai fazer diferença, como que esse substrato aqui vai se comportar durante as regas, se ele vai drenar bastante ou se ele vai reter água. Eu quero descobrir isso, eu quero ver como que a planta vai se comportar, como que o substrato vai se comportar. E a melhor maneira de eu fazer isso é realmente experimentando. Então, por isso, eu decidi fazer um novo substrato, né, modificar, aspas, a minha receita para um substrato com uma composição mais orgânica, né, para ver se a acerola, se ela gosta mais desta maneira. Pode ser que não dê efeito nenhum, né? Se não der efeito, ok, eu volto para o que eu estava fazendo antes. Se eu perceber que a planta ela continua numa dependência grande, né, de matéria de adubação, ok, eu continuo fazendo adubação, não tem problema nenhum. Eu não vou deixar de fornecer alimento para ela. Mas eu preciso experimentar, né? Então, quando eu vim para cá, eu não sabia, né, que as pessoas utilizavam, né, porque não era o que eu utilizava no Brasil, enquanto eu estava no Brasil. Então, adotei a sugestão que me foi dada pelos bonsaístas daqui do Canadá. Assim, existem até outras formulações, até outras composições, né, de substrato, mas eu adotei uma que é mais ou menos aquilo que os bonsaístas daqui da minha cidade, que é uma região extremamente fria, né, eles utilizam. Fiz algumas poucas adaptações, como, por exemplo, eles não usam caqueira de tijolo aqui, eu quis utilizar, porque eu já utilizava no Brasil, né? Tem um trabalho danado, porque, né, eu tive que, né, quebrar os tijolos, enfim, aquele trabalho todo que a gente sabe, aqui isso não vende pronto. Mas eu também, assim, não gosto muito de comprar substrato pronto, tá? Até tem alguns gardens, tem substrato para bonsai, né, vendido substrato para bonsai. Eu particularmente não gosto de comprar substrato pronto. Eu prefiro fazer os meus testes, fazer as minhas misturas, ver o que a planta, como a planta reage, né, o que dá mais certo e o que não. É a maneira como eu gosto. Bom, como vocês perceberam, novamente, né, a planta é pequena, ela vai ficar dentro de casa, né? Ela não vai ficar do lado de fora, então não vai ter risco de vento nem nada. Ela vai ficar dentro de uma greenhouse, dentro de um viveiro que eu construí, né, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas ainda assim, eu vou posicionar umas pedras aqui para segurar ela. E aí já vou aproveitar agora para fazer a primeira rega dela. Então, deixa eu posicionar aqui as pedras e vamos para a rega. Bom, já posicionei aqui as pedras, coloquei essas 3 pedras aqui. Vocês podem observar que a água sequer empoça. A água não empoça e, em parte, né, responsabilidade dessas pedrinhas menores. No início do vídeo, eu havia mencionado que eu já ia posicionar esse galho aqui, para já posicionar qual vai ser o meu ápice e já dar o movimento que eu espero para essa acerola. No entanto, quando eu estava separando aqui o material, os arames que eu tenho aqui, que teriam o calibre necessário para fazer a aramação e aí sim posicionar do jeito que eu espero,
Ele está um tamanho muito curto. E o que eu tenho aqui de material são calibres menores, então não serviriam para prender esse galho aqui na posição que eu quero. Eu já havia tentado comprar mais material, mas infelizmente, né, tem sido um pouco mais demorado. Alguns materiais têm demorado um pouco mais do que o normal, principalmente aqueles que vêm de fora do país, que aí tem todo um controle sanitário por tudo que está acontecendo. Então, não tem problema, porque eu tenho tempo ainda para posicionar esse galho onde eu quero. Não é uma coisa urgente, eu não preciso fazer isso correndo agora. Então eu vou deixar do jeito que está aqui, né? Enquanto ela começa as novas brotações. Então, quando chegar o material que eu encomendei, eu vou fazer a aramação necessária nesse galho aqui, e aí eu mostro para vocês como uma atualização de algum outro vídeo, só para que vocês possam ver como que essa planta aqui está ficando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Meu intuito aqui é que vocês possam acompanhar a evolução dessa acerola aqui com o passar do tempo. Então eu tenho o vídeo de quando eu comprei essa muda, quando eu fiz o primeiro transplante dela. Eu não mostrei o segundo, mostrei esse aqui para vocês. Fiz uma atualização recente do quanto ela havia crescido, e cada vez que eu for fazer uma nova intervenção nela, eu venho compartilhando, e aí vou criando uma playlist para que no futuro alguém possa ver desde quando ela chegou até o dia que ela venha de fato se tornar um bonsai. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! E lá fora continua nevando, não para.